Olá, olá, tudo bem com vocês? Como é que estão? Mais uma vez o nosso podcast aqui e eu quero falar um pouco hoje a respeito de propósito, né? Você sabe identificar qual é realmente o propósito da sua vida e para que serve a identificação de propósito dentro da sua vida? Muitas pessoas às vezes não sabem, né, e deixam viver a vida de uma maneira que bem alternativa, bem aleatória dentro de todas as situações. E essas pessoas que não têm um propósito muito bem definido, 100% das vezes elas não conseguem resultados positivos dentro da sua vida. Eu falo dentro de todas as minhas sessões, né, que as pessoas elas chegam sem sequer saber como sonhar ou o que trazer realmente para a realidade das suas vidas. Muitas vezes, dentro de um processo, consigo identificar junto com o cliente que aquilo que ele almejava para o seu futuro nada mais é que uma ambição que não era dele, era uma ambição que outra pessoa colocou dentro da vida dele e ele achava que aquilo era o caminho correto que ele tinha que saber. Mas o que é esse tal de propósito, né? Muitas vezes você pode questionar, mas para que isso? Para que propósito? Para isso não tem muito significado. Na verdade, o propósito é onde realmente eu quero chegar, onde exatamente eu quero alcançar, né, o meu objetivo principal de vida. E quando eu não consigo identificar meu objetivo principal de vida, quando eu não sei colocar exatamente com clareza o meu onde realmente eu quero me aposentar, por exemplo, como eu vou me aposentar, o que eu vou ter durante o período quando eu me aposentar. Quando a pessoa não sabe dizer exatamente isso, ela vive pelo momento. Sem projeção realmente futuro, o cérebro não consegue se planejar e colocar realmente metas e objetivos para que alcance aquele objetivo, né? Aquele propósito bem definido. Então, por isso, quando eu tenho um propósito muito bem definido, eu vou trabalhar de forma a ir em encontro àquilo que eu quero colocar e aquilo que eu quero fazer. Por exemplo, casar é um propósito? Se sim, o namoro ele acaba tendo um resultado diferente de pessoas que entram no namoro sem um propósito de casamento. Se eu simplesmente namoro, mas eu não vislumbro o casamento, esse namoro vai durar 5, 10 anos e a pessoa fala, eu não sei se ainda estou preparado para casar. Mas quando eu coloco como propósito um casamento, família, eu vou fazer de tudo, né? Meu cérebro vai fazer de tudo para que isso realize e que isso aconteça o mais rápido possível. E isso é o que faz sentido dentro da sua vida. Existe uma frase que é muito interessante, né? O destino não é tão importante quanto o caminho a ser trilhado. Então, o mais importante dentro de tudo é exatamente o caminho a ser trilhado. Eu preciso saber onde eu quero chegar, eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar, mas quando eu tenho isso muito bem definido, meu cérebro e eu mesmo começo a criar condições para que eu consiga alcançar esse objetivo, esse posicionamento onde é que eu quero alcançar, onde eu quero chegar. Então, você chegar para falar, quero ganhar, né, ou fazer R$ 1 milhão, isso não é ter objetivo. Isso é um resultado baseado em um possível objetivo. Se eu coloco, eu quero ter uma empresa de tantos funcionários que vai trabalhar no ramo de alimentação, por exemplo, e que essa empresa vai faturar R$ 1 milhão por mês. Isso sim é um objetivo muito bem definido, isso é um propósito que você pode definir. Quando eu coloco que eu quero trabalhar como funcionário público no cargo de juiz da Polícia Federal. Isso é um propósito bem definido. Então eu tenho o objetivo de fazer realmente aquilo ali para a minha vida. E quando eu coloco isso muito claro, meu cérebro vai começar a trazer, para eu alcançar isso, o que eu preciso fazer? No caso da empresa, eu preciso pesquisar quais são os alimentos realmente que fazem sentido. No caso da questão de ser funcionário público, quais são os livros, quais são as matérias, que tipo de conteúdo eu preciso absorver, quem eu preciso estar próximo a mim, que possa me ajudar, de repente, a alcançar esse objetivo de ser um funcionário público. Então, tudo que eu faço com objetivo, com um propósito de vida, me faz alcançar de uma forma mais fácil e traz significado e traz sentido para aquilo que eu vou fazer. O caso do casamento, por exemplo, se eu não tenho um objetivo de casar, não tem sentido eu ficar preocupado, por exemplo, em comprar alianças, me preocupar com padrinhos, me preocupar com convidados. Não tem sentido eu preocupar com tudo isso, porque o casamento não é um objetivo em si.
O casamento é alguma coisa que pode acontecer ou não pode acontecer. Então, quando eu começo a colocar como objetivo um casamento, então eu começo a elaborar formas daquilo que eu preciso para conseguir alcançar esse objetivo. Quando eu coloco como objetivo uma empresa, eu preciso começar a criar e a pensar formas que aquilo se torne real e que concretize. Quais são as pessoas que tem que ter ao meu lado, quais são dentro da minha empresa, qual o segmento que essa empresa vai trabalhar, o que essa empresa realmente vai fazer, como eu consigo atrair clientes para que essa empresa seja bem sucedida. Então tudo isso é o sentido para que, enfim, a empresa comece realmente a funcionar e a dar os seus resultados positivos dentro do processo geral. Então todas as pessoas que elas não conseguem alcançar nada, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essas pessoas que deixam, assim, elas não tomam decisões nas suas vidas e elas deixam que outras pessoas tomem as decisões. Então, não, eu não vou preocupar com isso, não quero prestar concurso, mas eu não sei qual é. Eu vou estudar e o dia que chegar, legal. Então ela vai prestar um concurso para algo, né, algum trabalho que não tem nada ligação e ela vai ser uma pessoa extremamente frustrada porque não tem esse sentido de fazer aquilo que ela está fazendo. Quando eu abro uma empresa por abrir, por influência de outras pessoas, também isso vai gerar uma tristeza e uma frustração. Por mais bem que essa empresa possa sair, o fato de eu não ter estabelecido um objetivo para ela faz com que, né, aquilo perde a graça. Se eu sempre gostei de alimentação e trabalho com um ramo totalmente diferente, eu começo a não ter prazer em ir todos os dias trabalhar e movimentar a minha empresa, porque eu não tenho o sentido do objetivo em si dessa empresa. Então, em tudo na vida, nós precisamos ter objetivos bem definidos. Em tudo nessa vida, eu tenho que ir de acordo com o meu propósito. Normalmente, o propósito de uma vida ele está muito bem ligado a tudo aquilo que você tem realmente, passa por uma dor, passa por uma dificuldade, e é onde você é muito mais fortalecido. Quando eu trato de pessoas, e muitas vezes aquilo que eu trato de uma pessoa são dores que eu tratei na minha vida, são muitas vezes traumas que eu tive na minha vida e que hoje eu me sinto fortalecida a ponto de poder ajudar essas pessoas. Isso me fortalece, isso me faz cada vez mais consciente de que aquilo que eu estou fazendo tem realmente sentido e faz parte do propósito da minha vida. E diante dessa questão de propósito também, muitas vezes nós vemos empresas com missões, né? E aí a missão de uma empresa, por que significa aquela missão de uma empresa? Né? A missão da empresa tem muito a ver também com o propósito da empresa. Por que essa empresa existe? Assim como as pessoas também deveriam ter um propósito de vida congruente, né? Qual a missão da sua vida? A missão de ajudar pessoas, de fazer com que as pessoas melhorem emocionalmente, o prazer de restabelecer a vida dessa pessoa, curar traumas, apagar realmente consequências de uma infância cheia de problemas, tudo isso tem a ver com a minha missão. E tudo isso tem a ver com o propósito que eu defini dentro da minha vida. Então, tudo que eu trabalho, e muitas vezes as pessoas que chegam para ser atendidas por mim, elas me procuram exatamente porque eu sei que esse propósito e essa missão que eu tenho na minha vida é congruente com aquilo que essas pessoas estão buscando. Ninguém compra um produto de uma empresa que não tem missão nenhuma simplesmente porque acha que é interessante. Tudo isso, as missões, elas têm a ver com a emoção da empresa que ela precisa passar para a empresa e passar para as pessoas também. Então, se você acha que ainda não precisa de ter um propósito definido, manda uma mensagem para mim, me chama no Instagram, @André_ ou André_Martins, me chama, manda um direct para mim, quero conversar com você e a gente vai poder te ajudar, eu poder te dar mais noções a respeito daquilo que realmente é importante para a sua vida. No mais, compartilha esse podcast para o máximo de pessoas possíveis e estaremos de volta ainda essa semana com mais um podcast para você melhorar na sua condição de vida. Aquele abraço.